Olá, diretamente de terras cariocas, eu com essa minha carinha de sono. Eu tô com o olhinho um pouco inchado, eu já tenho, né, o olho um pouco inchado por natureza. E a pálpebra, assim, é de família. Eu vou mostrar pra vocês a minha mãe e a minha avó, igualzinho. Eu tô passando uma semaninha aqui, acordei não faz muito tempo, até porque eu tenho alguns planos para hoje, tá sendo bem gostoso. Ontem eu fui lá para Petrópolis, vou deixar aqui alguma coisa para vocês, foi bem intenso lá o nosso passeio. Eu tô aqui na casa da Thalita, que é quase uma prima, uma tia, porque a gente tem um parentesco aí por conta da minha avó, do meu avô, então normalmente, quando eu venho ao Brasil, eu passo uns dias aqui no Rio e aproveito para planejar outras coisas. Minha sócia também é aqui do Rio, a sócia da Escola da Coragem. Se você ainda não conhece a Escola da Coragem, por favor, vou te convidar para dar uma olhadinha aqui nos links. Vou deixar algum link aqui para você entender um pouquinho melhor o que é a Escola da Coragem. E hoje eu quero falar um pouco sobre resiliência. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas, aproveita, já se inscreve no canal. Eu vou falar um pouco de resiliência, porque esse é um componente que eu preciso muito nas minhas viagens. Então, assim, bem rapidinho eu vou contar para você entender por que eu tô falando de resiliência, por que eu tô falando de viagem. Eu tô nessa vida viajante há 6 anos, desde 2018, quando eu fui passar férias na França com as minhas amigas, e ali eu conheci a Inglaterra e falei, eu vou voltar para esse lugar, não sei como, mas eu vou voltar para esse lugar. Naquele momento eram 6 meses que eu ia fazer um intercâmbio como au pair na casa de uma família inglesa, e depois esses 6 meses se transformaram em 2 anos e meio, entre idas e vindas. E foi muito gratificante, assim, porque eu fui inicialmente para aprender o inglês, e aprender o inglês em loco, não somente nas escolas, nos livros, que depois a gente chega lá e vê que não é nada daquilo, né? Ou pelo menos quase nada daquilo. Então, 6 meses não foi suficiente para aprender, óbvio que não foi suficiente. Eu estou estudando até hoje, na verdade, elas foram 6 anos, então quanto mais você está imerso na língua, mais fácil para aprender, porque você não tem muita opção, né? Ou você aprende ou você aprende. Se você estiver ali mesmo na fogueira, né? Vai se queimar, né? Entrou na fogueira para se queimar. Então não tinha opção, não tinha pessoas para falar em português. Eu tive que aprendi, foi meio autodidata ali, fiz algumas aulas na biblioteca da cidade. Então foi muito gratificante para mim, e eu tive que ser muito resiliente, porque com 2 meses eu pensei sim, não em desistir, mas sabe aquela sensação assim do que eu tô fazendo aqui? Minha vida tava tão boa, né? Aquela sensação, né? Minha vida tava tão boa, por que eu vim pra cá passar esses perrengues? Porque foram vários perrengues, inúmeros, onde eu conto aqui pra vocês. E depois de 2 anos e meio, eu voltei pro Brasil, eu tive uma emergência no Brasil, que não vou comentar aqui no vídeo, depois eu comentei num outro momento, e eu tive que recalcular a minha rota. Eu fiquei no Brasil alguns meses, e em 2020, agosto de 2020, eu me mudei para Dubai. Eu fui para lá inicialmente para esfriar um pouco a cabeça. Eu tinha recebido um convite para trabalhar com uma amiga minha que eu conheci na Inglaterra. E ela falou, Andréia, você passa uns 4 ou 5 meses e depois você decide o que você vai fazer. Eu pago a sua passagem. Esse eu pago a sua passagem teve uma mágica aí nessa questão da decisão, né? Foi muito mais rápido, muito mais fácil para eu aceitar aquela proposta. E eu fui. Então, o meu lar passou a ser ali nas dunas do deserto. Então, eu fiquei lá quase 4 anos, iria fazer 4 anos agora em agosto. E foram vários momentos que eu queria pontuar aqui, vários desafios, principalmente quando eu planejava sair de Dubai. Então, eu fiquei os primeiros 5 meses, 4 ou 5 meses por lá. Quando eu decidi sair, veio a segunda onda do Covid e eu não consegui ir embora. Eu queria voltar para a Inglaterra, eu tinha alguns laços lá na Inglaterra, eu tinha perspectivas de ficar por lá mais tempo, e eu não tinha gostado de Dubai, como todas as pessoas acham que, nossa, maravilhoso, como que você queria sair de Dubai? Não, para mim não tinha sido assim, eu quero morar aqui para sempre.
E então eu fiquei lá o tempo que foi necessário com a minha amiga. Depois eu falei, tá na hora, né, de seguir viagem. Então eu tinha arrumado um trabalho lá na Inglaterra, só que infelizmente o prazo que ela me deu tinha sido até fevereiro daquele ano, 2021, e infelizmente não consegui, porque meu voo foi cancelado, enfim. E eu pensei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer num país caro feito Dubai, sem trabalho? E enfim, eu não tinha como voltar para o Brasil, eu não tinha como sair de Dubai. Então eu tive que ser muito resiliente naquele momento para entender, principalmente, que as coisas, né, os nossos planos, eles devem ser feitos. Eu sou uma planejadora aqui irreversível, porque eu gosto muito de planejar. Eu tenho, inclusive, trago meu caderninho aqui que tem meu planejamento, as coisas que eu quero fazer, enfim, meus sonhos, meus planos, mas eu também tenho certeza que esse planejamento ele está sendo regido por algo maior. Então, eu não tenho o total domínio sobre isso. Então, a resiliência, ela serve principalmente para ser um aconchego, assim, no momento em que alguma coisa não sai da maneira como a gente imagina. A resiliência, se a gente for olhar o significado mesmo da palavra, vou usar o exemplo de um elástico, que eu não tenho nenhum aqui, mas eu tenho algo aqui que pode, de repente, ajudar, tá vendo? Isso aqui não é um elástico, é uma cordinha. Então essa cordinha, se eu puxar muito, nem puxei muito, nem era para quebrar, ela simplesmente quebra, Então ela não tem nenhuma resiliência, ela deve estar, úmida. Então eu fui para a Índia, eu usava isso aqui como um cordãozinho, e na Índia era muito úmido, então provavelmente ela recebeu muito dessa umidade e perdeu essa força, né? Essa resistência, na verdade. Então, a resiliência eu tenho um elástico, meu caderninho. Então, já o elástico, você puxa e ele volta para o mesmo lugar. Essa aqui é a resiliência. É você, independente do quanto que você é puxado, você não arrebentar igual aquele cordãozinho, mas você voltar para o teu, tá vendo, para o início. A gente estica, mas ela volta para o estado original. Então a resiliência é esse poder de voltar para o estado original, não importa o que aconteça. E talvez seja muito difícil, né, a gente imaginar, aconteça o que acontecer, eu tenho que ser resiliente. Acaba sendo mais fácil a gente ser resiliente do que a gente brigar com a realidade, do que a gente querer que as coisas aconteçam da maneira como a gente planejou. Então esse meu primeiro momento de querer sair de Dubai e não conseguir foi a resiliência de relaxar. Eu falei, bom, eu tenho que pensar agora o que eu vou fazer. E ali eu consegui me reinventar, comecei a dar aula de português, comecei a dar aula de reforço escolar para as crianças, tanto crianças indianas, crianças brasileiras, crianças com dupla nacionalidade. Então eu me reinventei ali, eu falei, bom, o que eu tenho agora na mão para poder trabalhar? E ali fiquei mais ou menos quase 3 anos fazendo isso. Mas eu decidi em 2023, eu falei, bom, chega, tá bom, a ideia era ficar 5, 6 meses, fiquei 3 anos, né, em 2023, era fazer 3 anos, chega, agora eu vou fazer uma outra coisa. E finalizei o meu contrato, eu tinha um contrato com uma família pontual, né, eu tinha freelances assim, mas eu tinha uma família pontual com quem eu tinha um contrato. Finalizei esse contrato, mais uma vez eu tentei sair de Dubai e não consegui. Eu tenho um vídeo que eu falo, inclusive, sobre isso, que eu fiquei presa em Dubai por conta justamente desse contrato, que esqueceram de dar baixa no meu contrato e eu estava saindo de Dubai sem saber, de forma irregular, porque eu não podia sair com um contrato vigente e a minha identidade, né, dos Emirados, a minha permissão de residência nos Emirados estava expirada porque tinha acabado o meu contrato, eu não ia renovar, e eles disseram, não, você não pode sair com seu RG vencido e também com seu contrato vigente. E aí eu tive que esperar em Dubai até resolver toda essa questão. Perdi 2 voos, inclusive. Um voo que era para Madrid, depois de Madrid eu ia para Málaga, e, enfim. Então eu conto um pouco nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. E o terceiro momento
eu voltei para Dubai, eu saí de Dubai, consegui sair tudo certinho em dezembro, fui passar o ano novo com meu filho, passei o Natal com ele, Natal, ano novo, aniversário dele, que é dia 30 de dezembro, e voltei para Dubai um pouco depois, porque eu tinha um curso lá, que eu também tenho um videozinho que eu falo um pouquinho sobre esse período que eu passei lá. Tive uma oficina de escrita, uma oficina literária com o renomado Itamar Vieira, e foi excelente. Só que no meio dessa oficina, no meio desse período que eu estava lá, Dubai foi acometido por uma enchente que nunca vista antes naquele Emirado. E eu fiquei presa, mais uma vez eu fiquei presa lá. A ideia era sair de lá, ir para casa da minha amiga em Itajaí, no sul do Brasil, passar um tempinho lá, uma semana, 10 dias, escondida da minha família, da minha mãe principalmente, porque eu ia fazer uma surpresa para minha mãe no início de maio. E esse plano foi por água abaixo. Então, mais uma vez, tanto quando eu procurei sair em dezembro, eu tive que ser muito resiliente, eu tive que refletir muito sobre tudo que estava acontecendo, e nesse momento eu quase perdi a cabeça. Eu estava muito estressada, porque já era algo que eu estava planejando desde o ano passado. Eu vou para o Brasil, a minha mãe está fazendo 70 anos, eu quero estar lá com ela. Então foi um período assim de muito planejamento, de muita expectativa, e quando eu estava chegando cada vez mais perto e eu não via a possibilidade de chegar a tempo por conta das enchentes, mais uma vez eu precisei dessa dose extra de resiliência. E foi tudo certo no final, né? Eu cheguei lá, eu passei esse período com a minha mãe, ainda estou aqui, né, no Brasil, não estou na minha cidade, mas ainda estou no Brasil. Então, hoje, olhando de fora, olhando de uma forma mais afastada, mais centrada, né, porque agora eu já não estou mais cheia daquela emoção da incerteza, eu chego à conclusão que ser resiliente, e é essa a mensagem que eu quero deixar aqui no final desse vídeo, ser resiliente é abraçar a incerteza. Não existe nada que esteja 100% certo nessa jornada que a gente tá aqui, nessa vida, né? Tudo tem um quesinho de incerteza. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que o que dê certo não é exatamente aquilo que a gente está esperando. Então, para isso, resiliência. Para isso, a gente não pode sucumbir e arrebentar, feito o cordãozinho que eu mostrei aqui. A gente vai ser esticado muitas vezes até o limite, mas depois a gente volta para o nosso estado inicial, um estado emocionalmente equilibrado, balanceado. E é o meu recadinho aqui de hoje, baseado nesses últimos acontecimentos, aí onde eu estou precisando usar e muito da minha resiliência. Se fez sentido para você, aproveita, curte o vídeo. Eu vou estar por aqui ainda gravando mais algumas coisas aqui direto do Rio, devo mostrar um pouquinho de como está sendo essa minha jornada por aqui. Então, para finalizar, eu comecei falando, né, da minha jornada de viajante. Eu comecei lá na Inglaterra, 2 anos e pouco lá, passei por Dubai, mas enquanto essa jornada estava acontecendo, eu visitei vários países. Então você pode encontrar várias coisas por aqui no canal a respeito das viagens que eu fiz, dos países que eu passei e de como tem sido essa minha experiência viajante, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.